No dia 6 de julho de 2006, o Dr. Luciano Stanca, médico clínico geral especializado em psicoanálise e psicoterapia, forneceu uma entrevista para a equipe TV Infa. O Dr. Luciano é coordenador na área médica do Infa e falou sobre sua formação, sua área de atuação médica e desmistificou a hipnose com sérias críticas ao uso da mesma, como ferramenta viável para resgatar supostas memórias perdidas, inclusive na ufologia, com as chamadas abduções alienígenas. Bom, eu sou médico, sou formado na Unesp de Botucatu e fiz faculdade de psicanálise e psicoterapia pela Universidade Paulista. Certo. Trabalho também com acupuntura, homeopatia e gosto muito dessa área psicossomática. Então, atualmente, eu desenvolvo trabalho na área psicossomática, tratando inúmeros casos de depressão, angústia, fibromialgia, distúrbios hoje que a gente chama de distúrbios da qualidade de vida. Certo. E quando começou seu interesse pela ufologia? Começou lá pelos meus 14 anos, quando tinha um grupo que se reunia na FAAP, liderados pelo Max Berezovski, que era a Apex. Então tinha umas reuniões, eram reuniões bem interessantes, e foi lá que eu conheci os meus grandes amigos até hoje. Quase todo mundo se reunia naquela turma. E isso veio vindo e a gente veio desenvolvendo um raciocínio crítico, lógico. Tive uma ajuda muito grande da Irene Grank, por um grande período. Eu fui representante da Irene Grank em São Paulo, do Cisne, né, que era a época do Cisne. A Irene frequentava a minha casa no interior, e a Irene tinha um arquivo na época invejável na área de ufologia. E a gente veio aprendendo a pesquisa, o contatado, vendo o que era ufologia numa época que era tabu falar de ufologia. Certo. E com a sua formação médica, o que você acha da aplicação da hipnose? Então a hipnose ela é uma técnica terapêutica que nós usamos principalmente em casos de fobia, dor crônica, depressão, mas ela é uma técnica de ajuda terapêutica. Nós não podemos dizer que a hipnose é ciência, que a hipnose ela é um coadjuvante. Inclusive, existem muitos mitos errôneos na hipnose. Por exemplo, que a pessoa hipnotizada fala a verdade. Isso é um mito, isso é uma mentira. Que a hipnose, basicamente, é imaginação. Então, a partir daí, se a hipnose é imaginação, tudo pode ser dito. E é onde ela confunde muita coisa. E nós vamos ver, então, distorções do que é a hipnose e sendo usada errado em vários setores. O setor mais atacado, o setor mais combatido, foi, por exemplo, reviver vidas passadas. Por quê? Quem prova? E o registro histórico? E o que essa pessoa diz? Como é que você checa a veracidade real desse tipo de quadro? Entendeu? Então, daí vai partindo para as outras ciências. Então, quando nós vemos assim, uma pessoa diz que foi abduzida e sob hipnose ela contou a verdade, isso não existe, isso é um mito. Por quê? A hipnose não significa verdade. Se fosse verdade, nós pegaríamos um sequestrador, hipnotizaríamos e ele daria o local do cativeiro que a vítima está. Isso não é usado. Nós poderíamos pegar um assassino,
que ele enterrou um corpo e sob hipnose ele daria o local do corpo. Então é onde é o mito. Por isso que na ciência, no dia a dia, na coisa forense não é usada. E por que então, se não é usado uma coisa séria, e a gente quer que a ufologia seja uma ciência séria, vai se dizer que sob hipnose então o camarada disse. Está errado. A gente tem que reformular nossos conceitos. A própria internet, ela veio popularizar muita coisa e permitir, vamos dizer assim, o intercâmbio de informações de pesquisadores. E lógico, nós não vamos poder relacionar isso a 20, 30 anos atrás. Nós tivemos pessoas sérias que faziam um trabalho de hipnose que a gente sabe que aquela pessoa tentava fazer com uma seriedade. Só que hoje a gente evoluiu muito e a gente aprendeu que muito daquela seriedade não é suficiente para os dias de hoje com o conhecimento atual. E as pesquisas relacionadas a falsas memórias. A coisa é tão séria que se o indivíduo é hipnotizado e ele vivenciar uma pseudo-abdução, que ele foi levado para um objeto, ele pode achar que ele realmente foi levado. É a história do sonho. Todos nós já tivemos um sonho vívido, real. E aqueles sonhos até marcantes, que você, numa festa, está pelado. Você se sente com vergonha, quer se esconder. Aquele outro sonho que parece que seus dentes estão caindo. Ele é real, a pessoa quer recolher os dentes. Ela acorda com aquela sensação da realidade. Então a hipnose, muitas vezes, ela pode ser até negativa. Onde nós vemos aí pseudos contatados que criaram uma história de contato através da hipnose para ele viver. E ele até gosta, porque ele sai do anonimato e ele vira um contatado. Ele vai para um congresso como um ser especial. E eu presenciei pessoas que até tocam no dito contatado e se benzem. Você imagina o poder carismático que isso gera. Olha a importância da fé. Então as pessoas querem acreditar e muitas vezes a hipnose ela serve como uma arma na mão disso. E o que eu fico receoso, o que eu fico preocupado, é muitas vezes colegas com formação médica, com formação na área psicoterápica, falando extremas besteiras. É impressionante como indivíduos com diploma registrados falando que aquilo é a verdade. Desculpa, isso não tem veracidade real. Então a gente tem que ter cuidado. Vamos lá, 20 anos atrás nós tínhamos um critério. Respeito especialmente os ufólogos antigos, pessoas que foram desbravadores dessa área. Só que nós hoje se tornamos muito mais críticos e criteriosos. Por quê? Porque a ciência evoluiu. A pesquisa da mente, ela deu um impulso enorme a partir da década de 90. Hoje, nós sabemos que a mente cria, e cria muita coisa ruim. Nós estamos vivendo na plena época da depressão, da angústia. Nós temos distúrbios orgânicos, como a fibromialgia, que invalida a pessoa para trabalho. E a gente está vendo, então, como a mente pode ser enganadora. Então, não podemos dizer, a hipnose fez o indivíduo dizer ou lembrar da verdade, porque não tem verdade. Porque se ela é imaginação, como é que você falou a verdade? O Dr. Luciano Stanca comentou como vários aspectos da ufologia estão no inconsciente devido à grande profusão de filmes e afins, comprometendo mais ainda a confiabilidade do uso da hipnose regressiva para resgatar memórias. Também fez sérias críticas ao uso da hipnose por pessoas não habilitadas na área da saúde, mencionando também a existência de uma lei que restringe o uso da hipnose por profissionais de outras áreas.